Seja bem-vinda e bem-vindo ao canal Retratos da Vida. Hoje vou ler a história da Ana, mas antes se inscreva no canal, ative o sininho e escreva nos comentários a sua opinião sobre esta história. Acompanhe. Meu nome é Ana, tenho 43 anos e uma vida que, olhando de fora, parece perfeita. Moro em Santos, uma cidade linda à beira-mar, e sou dona de uma loja de roupas de praia. Gosto de me cuidar, passo boa parte do meu tempo livre na academia. E ouço com frequência que aparento ser mais jovem do que sou. Sempre dizem que minha filha e eu parecemos irmãs. Sofia, minha filha única, tem 20 anos e é o meu maior orgulho. Está cursando psicologia, cheia de sonhos e sempre trazendo aquele brilho de juventude que me faz lembrar de como eu era na idade dela. Ela namora Gabriel, de 25 anos, um rapaz bonito, educado e atlético de 1,90 m. Ele trabalha como analista de TI em uma grande empresa e aos poucos foi se tornando parte da nossa rotina familiar. Meu marido Carlos tem 50 anos e é advogado. É um homem tranquilo, dedicado ao trabalho e à família. Ele tem um escritório aqui mesmo em Santos e divide sua paixão pelo futebol com Gabriel. Os dois estão sempre na sala nos fins de semana, assistindo aos jogos do time do coração. Nosso apartamento é aconchegante e grande, o tipo de lugar que transmite a sensação de estabilidade e segurança. E por muito tempo, eu acreditei que essa era a minha vida. Estável, confortável, previsível. Mas às vezes, os sorrisos escondem rachaduras que só a gente percebe. Eu sempre fui o tipo de pessoa que busca controle, que planeja cada detalhe. Mas há coisas que não se controlam: o desejo, as escolhas, os erros e as consequências. É isso que me trouxe até aqui, a um ponto onde tudo que eu conhecia começou a mudar, e talvez desmoronar. Eu nunca pensei que minha vida pudesse tomar o rumo que tomou. Sempre achei que vivia uma vida comum: trabalho, família, academia, e ainda assim, encontrei-me em um lugar que nunca deveria ter chegado, talvez por vaidade, talvez por inquietação, ou talvez por algo mais profundo que nem eu consigo explicar. Digo isso porque tudo parecia perfeito, ou pelo menos estável. Eu costumava olhar para a minha vida e pensar que tinha tudo que uma mulher poderia querer: um marido dedicado, uma filha maravilhosa, minha loja de biquínis vendia bem. Carlos, meu marido, sempre foi o tipo de homem tranquilo, feliz com o que tinha, satisfeito com a rotina que criamos. Ele sempre me fez sentir segura, nunca houve grandes surpresas ou mudanças abruptas. E por isso a nossa vida parecia sólida, como uma rocha que à primeira vista parecia intocável. Sofia, minha filha, era e sempre será meu maior orgulho. Linda, inteligente, cheia de sonhos, com um futuro promissor pela frente. Eu a via e pensava em como o tempo passava rápido. Quando ela me apresentou Gabriel, o namorado, logo percebi que ele tinha algo que encantava. Além de ser lindo, era divertido. Ele era alto, atlético, carismático de um jeito natural. Não era o tipo tímido, pelo contrário, ele tinha essa habilidade única de fazer amigos por onde passava. Uma pessoa que entrava em qualquer lugar e o tornava mais leve, mais divertido. Ele sempre estava sorrindo, sempre com uma piada pronta, sempre disposto a fazer todo mundo se sentir à vontade. E na minha ignorância, eu gostava disso. Ele era tão agradável. Não era só o físico, claro. Era mais a energia que ele carregava consigo. Eu gostava de estar na companhia dele. Mesmo sabendo que ele era o namorado da minha filha, mesmo sabendo que nossa relação deveria se limitar ao que é esperado de genro e sogra. Sempre com respeito à distância, mas no fundo não conseguia evitar sentir que a presença dele me atraía de uma maneira estranha. Gabriel parecia se encaixar perfeitamente em nossa família. Ele e Carlos se davam bem, compartilhavam a mesma paixão pelo time de futebol, o Santos. Toda vez que o Santos jogava, se reuniam na sala, rindo e discutindo como se estivessem no estádio. Eu via aquilo e pensava: que família feliz, que vida tranquila. No entanto, ele fazia algo que me deixava inquieta, mas que eu tentava ignorar. Percebia que ele me olhava de uma forma que não era normal para um genro. Às vezes pegava ele com um olhar fixo em mim, e ao me olhar, ele sorria. Às vezes, quando Gabriel e Sofia estavam na sala, ele a abraçava de forma carinhosa, com ela deitada no sofá, a cabeça no colo dele. E por mais que isso fosse completamente normal para um casal, havia momentos em que eu olhava para eles e sentia algo estranho, algo que me fazia hesitar. Ele me olhava, e não era o olhar de alguém que vê uma sogra com respeito, era o olhar de alguém que me observava com mais atenção do que o normal, muitas vezes me medindo de cima a baixo.
Quando ele notava que eu o via, ele rapidamente desviava os olhos, mas eu sabia que ele sabia que eu tinha percebido. Não era algo que ele dizia, mas algo no jeito de olhar, na forma como ele me olhava, que me fazia sentir desconfortável. E isso acontecia com frequência. Eu percebia, e embora tentasse ignorar, aquilo começava a me consumir. Cada olhar dele me deixava mais confusa. Eu tentava racionalizar, pensar que talvez fosse só minha imaginação, que talvez eu estivesse exagerando. Mas quanto mais o tempo passava, mais as coisas pareciam se intensificar. Quando Sofia não estava por perto e meu marido não estava em casa, ele ficava tempos na cozinha conversando comigo. Eu tentava não deixar um clima diferente de genro e sogra, mas claramente rolava uma tensão sexual. Era um olhar profundo, como se ele estivesse tentando me entender, tentando me descobrir. E me assustava o fato de eu não saber como reagir. Eu adorava os momentos em que ele chegava ou ia embora, pois eram nesses instantes que ele me abraçava. Naqueles segundos, sentia aquele homem alto e forte me envolvendo, o calor do corpo dele e o perfume que insistia em permanecer no ar. Era uma sensação única, quase indescritível. Embora seus abraços e olhares nunca ultrapassassem os limites ou fossem acompanhados de palavras inapropriadas, havia algo no jeito como ele me tratava, no modo como seus olhos se fixavam em mim, que me fazia sentir que estava adentrando um território perigoso, um espaço onde eu jamais deveria ter permitido estar. Mesmo sabendo que ele era namorado de Sofia e que os limites entre nós eram claros, não pude evitar a percepção da atração que sentia por ele. Meu pensamento se perdia em cenários imaginários, momentos a sós com Gabriel na loja, em casa, em situações que jamais poderiam se concretizar. Eram fantasias que eu sabia serem impossíveis. Ele era namorado da minha filha, e essa realidade delimitava o meu mundo. Às vezes tentava convencer a mim mesma de que tudo não passava de imaginação, que ele não me olhava daquele jeito. Mas havia situações que me faziam duvidar. Quando eu estava na cozinha, por exemplo, ele passava perto, sem sequer encostar, mas provocava em mim um arrepio que denunciava sua presença. Parecia de propósito, como se quisesse medir até onde poderia ir. Gabriel tinha um ar audacioso e eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele poderia tentar algo. No entanto, eu já estava pronta. Tinha um discurso ensaiado para rejeitá-lo, porque, acima de tudo, ele era meu genro. Cada vez que ele chegava em casa era uma alegria. Eu sempre estava com roupas de ginástica. Passei a me preocupar com o que vestia, sabendo do clima que acontecia entre nós, e a cada dia, aquela situação foi se tornando mais declarada. Os olhares já não eram mais disfarçados, nem da minha parte, nem da dele. Sem dizer uma só palavra, ficou claro para ele o meu desejo, e também para mim o desejo dele por mim. Os meses se passaram, e o mesmo clima e os mesmos olhares continuavam. Isso acontecia nas festas de família, nos eventos. Aliás, muitas vezes, íamos eu, Carlos, meu esposo, Gabriel e Sofia, minha filha, a um restaurante com música ao vivo perto de casa. Gabriel sempre me tirava para dançar. Eu adorava sentir o corpo dele. Minha filha ficava orgulhosa de como nos dávamos bem. Carlos também nunca viu nada de errado em dançarmos. Mas para mim, tocá-lo era sempre maravilhoso. Sentia aquele choque gostoso. Num certo dia, eu estava indo para São Paulo verificar novos biquínis para minha loja, mas meu carro quebrou perto do pedágio. Liguei para o Carlos. Ele pediu para eu acionar a seguradora para que o guincho fosse até lá, pois ele tinha uma audiência e não poderia se ausentar. Com medo de ficar sozinha na estrada, mesmo sendo 4 horas da tarde, chamei Gabriel. Eu ainda não tinha acionado a seguradora. Estava esperando ele chegar para então acionar, afinal, não entendia como deveria proceder, visto que essas situações sempre eram resolvidas pelo Carlos, meu esposo. Eu estava na estrada, com o coração acelerado e a mente cheia de preocupações. O nervosismo me consumia e o medo de ficar ali sozinha, sem poder resolver o problema do carro, me fazia sentir vulnerável. O sol estava começando a se pôr e a solidão da estrada só aumentava a sensação de desamparo. Quando finalmente vi Gabriel chegando, uma onda de alívio tomou conta de mim. Sem pensar, corri em sua direção e o abracei com toda a força que consegui reunir. A sensação de ter alguém ali, alguém que eu sabia que poderia me ajudar, foi como um bálsamo para o meu medo. Ele me perguntou o que havia acontecido, e antes mesmo de eu ter tempo de explicar tudo,
Foi olhando o motor do carro e disse com tranquilidade que não precisaria chamar o seguro. Gabriel, com a confiança de quem sabe o que está fazendo, foi até o veículo e, com suas mãos ágeis, começou a mexer na parte de baixo do motor. Em questão de minutos, ele resolveu o problema. Eu não sabia ao certo como, mas a sensação de estar sendo salva por ele, como uma heroína que encontra seu salvador, me envolveu por completo. Aquele momento de proximidade, de ter ele tão perto, com o cheiro dele misturado ao ar da estrada, fez com que uma sensação de necessidade tomasse conta de mim. Era como se naquele instante eu fosse uma fêmea em busca de proteção, e ele fosse o homem que de alguma forma eu sempre precisei. Eu estava completamente envolvida por aquela energia, sem conseguir afastar os pensamentos que surgiam. Enquanto eu me encostava no carro, Gabriel guardava as ferramentas que usou para o concerto. A proximidade entre nós foi ficando cada vez maior, e sem que ambos disséssemos uma palavra, algo intenso e incontrolável aconteceu. Quando ele se aproximou ainda mais, nossos olhares se encontraram e, de forma espontânea, nos beijamos ali mesmo, na beira da estrada. O desejo que tomava conta de nós era inegável, e apesar de estarmos cientes do risco de sermos vistos, a necessidade de estar naquele momento juntos era mais forte. Cada segundo ali parecia suspenso no tempo, e o mundo ao redor desapareceu, restando apenas nós dois e a urgência daquele beijo. Tudo estava tão quente entre nós, tão intenso, que não conseguíamos pensar em nada além de aproveitar aquele momento. Era como se o universo tivesse conspirado para nos colocar ali, naquela situação. Gabriel me pediu para seguir sua moto, e juntos seguimos até um local onde os casais param seus carros para ficar juntos, para se curtirem. O ambiente àquela altura parecia feito sob medida para nós dois. O calor da noite, o som baixo da música no carro, a adrenalina, tudo se misturava, criando uma atmosfera carregada de desejo. No banco do carro, a tensão entre nós se transformou em algo avassalador. Fizemos tudo o que podíamos fazer, tudo o que aquele momento nos permitiu, e o que aconteceu ali foi indescritível. Eu, uma mulher experiente de 43 anos, nunca havia sentido algo tão intenso, tão profundo, como se a espera tivesse tornado tudo muito mais explosivo. Cada toque, cada movimento me levava a um novo ápice, uma sensação avassaladora que eu não sabia que poderia experimentar. Eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que era apenas a intensidade do desejo que me tomava. Enquanto isso, meu celular não parava de tocar. Era Carlos, meu marido. O som insistente do celular parecia distante, quase irrelevante diante da intensidade do que estava acontecendo ali, no banco do carro. E quando finalmente me dei conta, o tempo havia se esticado, como se aqueles minutos no carro tivessem durado horas. Quando já estávamos com o coração desacelerado, liguei para o Carlos, meu marido, disfarçando a agitação, e disse que Gabriel tinha chegado, consertado o carro e ido embora. E eu fui às compras e esqueci de avisá-lo. A verdade era que naquele dia eu não fiz as compras. Eu voltei para casa com uma sensação maravilhosa, com o corpo ainda vibrando por tudo que aconteceu, mas com uma mente tumultuada e, ao mesmo tempo, completamente envolvida por Gabriel. Não consegui tirar aquele rapaz de 25 anos da minha cabeça. Ele estava ali, me consumindo, me perseguindo em cada pensamento. E, ao mesmo tempo, a culpa começou a se instalar. Eu sabia que ele era namorado da minha filha, e isso me deixava ainda mais atordoada. Eu precisava tirá-lo da minha cabeça, afastar aquele sentimento, mas algo dentro de mim não conseguia. Era uma batalha interna, e enquanto dirigia de volta para casa, sentia que o caminho para afastá-lo seria mais difícil do que eu imaginava. Depois daquele dia, tudo mudou entre eu e o Gabriel. A cada encontro, a tensão sexual era palpável. Ele encontrava as mais diversas desculpas para me procurar. Deixava a minha filha no quarto e, com um sorriso malicioso, alegava sede para me encontrar na cozinha. Era como se buscasse qualquer pretexto para me ter por perto. Seus toques eram ousados, inesperados, e seus beijos, intensos e arrebatadores. A cada encontro, a adrenalina pulsava em minhas veias. Nos momentos em que nos encontrávamos na loja, ele me puxava para um canto mais reservado, como se não pudesse mais resistir à nossa atração. A intensidade daquela paixão era avassaladora. Nunca havia experimentado algo tão forte, tão visceral. A cada encontro, a dúvida me assombrava. Seria possível resistir a esse sentimento? Mas a verdade é que me sentia hipnotizada, entregue a uma força maior que me impulsionava para frente.
Decidi, então, me permitir viver esse amor sem reservas, sem me preocupar com o futuro. Apenas o presente importava. Eu e Gabriel começamos a nos encontrar quase todos os dias durante o horário de almoço. Era um momento seguro, já que Carlos estava no trabalho e Sofia na faculdade. Aproveitávamos esse intervalo para nos encontrar nos fundos da loja, onde a paixão entre nós se tornava intensa e sem restrições. Durante 2 meses, essa rotina se manteve até que um dia algo inesperado aconteceu. Eduardo, irmão de Carlos, nos pegou no flagra. Ele chegou na loja e, sem hesitar, foi direto para os fundos, onde nos encontrou nus. A cena foi chocante e Eduardo ficou furioso. Ele partiu para cima de Gabriel, socando-o com tanta força que chegou a fazer com que ele perdesse sangue pela boca. Em meio à raiva, Eduardo me insultou de todas as formas possíveis, dizendo que eu estava fazendo Carlos de otário e me acusando de prejudicar minha própria filha. Ameaçou contar tudo para o meu marido e o medo tomou conta de mim. Passei o dia inteiro chorando, aterrorizada com o que poderia acontecer quando voltasse para casa. Voltei para casa mais tarde e, para minha surpresa, Carlos e Sofia estavam sentados na mesa, comendo pizza. Carlos me perguntou onde eu tinha estado, mas, ao observar o comportamento deles, percebi que nada havia mudado. Fiquei aliviada, pois Eduardo aparentemente não havia contado nada para Carlos. No entanto, Sofia se mostrou preocupada, dizendo que não conseguia mais falar com Gabriel, que não tinha retornado suas ligações. Ela estava triste e não entendia o que estava acontecendo. No dia seguinte, Sofia chegou em casa chorando. Ela contou que Gabriel havia terminado o namoro sem explicação e dizia que iria morar fora, algo que nunca havia mencionado antes. Sofia ficou arrasada, quase entrou em depressão e passou quase 1 mês sem ir à faculdade. Carlos, preocupado, foi até a casa de Gabriel, mas o porteiro sempre dizia que ele não estava em casa. Gabriel simplesmente desapareceu de nossas vidas. Ele foi embora sem dar explicações, deixando para trás não só minha filha, mas também uma grande amizade com meu marido, que ficou devastado com o que aconteceu. 2 dias depois, meu cunhado me ligou e, de forma surpreendente, disse que não falaria com Carlos sobre o ocorrido. Ele afirmou que não queria magoar ainda mais a minha filha, que não merecia saber de tudo aquilo. Como um tio amoroso, ele preferiu esconder a verdade. Já se passaram 10 meses desde aquele dia. Sofia ainda não se recuperou. Ela vive triste, isolada e, embora tenha voltado para a faculdade, perdeu o brilho nos olhos. Ela não quer mais saber de relacionamentos e, para completar, Gabriel realmente se afastou, indo morar em Dublin, na Irlanda. Eu olho para o que nossa casa se tornou e sei que fiz a coisa errada. Sacrifiquei a harmonia da minha família por uma paixão impulsiva. O relacionamento com meu marido também piorou. Eu já não tenho vontade de estar com ele e ele está triste por ver Sofia nessa situação. Hoje, olhando para trás, entendo que não consegui controlar meus impulsos. Sei que qualquer mulher no meu lugar, tomada pela intensidade de uma paixão tão forte, poderia ter feito o mesmo. No entanto, vejo agora que o destino poderia ter sido diferente se eu tivesse tomado outras decisões. Esta foi a história da Ana no Retratos da Vida. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, sempre trazemos histórias da vida real para que você possa refletir e aprender com as experiências de outras pessoas. Dá uma olhadinha na descrição e assista a esses 2 vídeos que indico para você. Até a próxima história de Retratos da Vida.